Aqui estamos, né? Em nome de Jesus, aqui vai dar tudo certo agora. Então, vamos lá. Então, nós vamos agora a nossa leitura. Eu quero orar mais uma vez com vocês, para a gente fazer essa leitura hoje, né? Senhor, muito obrigado por este momento. Nós te agradecemos porque aqui estamos e é no teu nome que nós estamos reunidos. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra seja viva no nosso coração hoje, que venha a tua inspiração para nós, naquilo que nós precisamos olhar, naquilo que nós precisamos receber no nosso coração. Em nome de Jesus, que cada um aqui receba essa semente que frutifique num coração fértil, num coração preparado, uma terra preparada para receber a tua palavra. Muito obrigado por cada um que aqui está. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, capítulo 3 do Evangelho de Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governante da Galileia, seu irmão Filipe governante da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias governante de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não cobreis mais do que o prescrito. E também alguns soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que não se apaga. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Mas, tendo sido repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todos os males que fizera o governante Herodes, ainda acrescentou a todos eles o de prender João no cárcere. Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz disse do céu: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Era como se pensava: filho de José, filho de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matatias,
Matatias de Semei, Semei de Joseque, Joseque de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Ressa, Ressa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melque, Melque de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Eumodã, Eumodã de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nasson, Nasson de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Arne, Arne de Esrom, Esrom de Farés, Farés de Judá. Esse nome aqui, o Farés, é o Pérez, né? Algumas traduções variam. Judá de Jacó, Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Terá, Terá de Naor, Naor de Seruque, Seruque de Ragaú, Ragaú de Faleque, perdão. É muito nome aqui, gente. Faleque de Eber, Eber de Salá, Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Meleléu, Meleléu de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, Adão de Deus. Olha que coisa mais interessante, onde a gente chegou. Com esse monte, essa lista de nomes, nós chegamos lá, Adão, filho de Deus. É de lá que nós viemos, né? Você vê que alguns nomes são até conhecidos, né? Outros a gente, talvez você nunca tenha visto falar, né? Mas aqui está uma lista, uma genealogia de Jesus Cristo a partir de José, a partir do pai de José, marido de Maria, e chega-se até Adão, filho de Deus, passando por tanta história, né? Esses nomes a gente poderia aqui trazer tanta história para o nosso aprendizado também. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que me chamou a atenção, que são essas pessoas que vêm até João quando ele começa a pregar, né? Diz aqui o versículo 2, Lucas vai dando detalhes, né, de quem é que era governante, da onde e qual era o ano. E aqui no versículo 2 ele diz: foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, no deserto. Então João começa a pregar a palavra. Peraí, gente, tem um negócio aqui. A pregar a palavra no deserto. E as pessoas vêm até ele. Ele começa a pregar de acordo com o que foi profetizado lá pelo profeta Isaías, né? E as pessoas vêm até ele. As multidões, e João não mede as palavras, ele fala o que ele tinha que falar, né? Ele começa a dizer: olha, se arrependam, vocês têm que ter frutos de arrependimento, porque vocês ficam falando que vocês são filhos de Abraão, mas isso não importa muito o que vocês estão falando. O que importa são os frutos, porque, olha o que diz aqui no 8, até mesmo de pedras, Deus pode fazer filhos a Abraão. Ou seja, ele está dizendo: vocês estão se gabando que vocês são filhos de Abraão? Isso não adianta. Vocês têm que andar nos passos de Abraão. Vocês têm que fazer o que Abraão fez, andar pela fé como ele andou. E João vai pregando essa mensagem. E aí aparecem 3 grupos aqui, né, a partir do versículo 10, que são: um grupo é a multidão, o outro grupo são os publicanos e o outro grupo são os soldados. É muito interessante porque ele começa a pregar, e essa pregação de João, ela impacta as pessoas, né? As pessoas ficam impactadas com essa palavra dele. E aí eles perguntam: bom, é verdade, então meu coração está impactado com o que você está falando, mas o que é que nós devemos fazer então? Porque quando a palavra é dita, a palavra de Deus, ela é mencionada, ela é pregada,
é necessário que se tenha um posicionamento, uma mudança, uma atitude, uma resposta em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus sempre requer uma resposta de nós, né? Nós ouvimos, mas diante daquilo que nós ouvimos, qual é a nossa resposta para essa palavra que nós estamos ouvindo? Hoje nós estamos aqui com esse capítulo 3, né? Qual é a minha e a sua resposta para esse assunto? João está pregando arrependimento, está dizendo que não adianta falar que é filho de Abraão se você não tiver frutos que corroboram essa sua filiação, né? De quem você é filho. E então nós estamos também diante, né? E nós podemos perguntar o que devemos fazer diante dessa palavra. A multidão pergunta: o que nós devemos fazer? E olha a resposta de João: quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. João está falando assim: olha, vocês estão impactados com a palavra? Vocês querem de fato ter uma transformação? Então é hora de vocês repartirem o que vocês têm. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tem alimentos na sua casa, na sua mesa, reparta com aqueles que não têm o que comer. É isso que João está falando aqui para essa multidão. Multidão é muita gente, né? E o primeiro grupo. E é muito interessante que quando Jesus vem, né, ele estabelece alguns pontos do seu reino. E um deles, um dos principais pontos, é a comunhão. É esse repartir, é esse olhar para o próximo, né? É eu olhar para o outro e eu me conectar com ele. É eu ser generoso com aquele que não tem. É eu doar aquilo que eu tenho. E isso é um princípio, isso é uma verdade do reino de Deus. Jesus veio estabelecer isso de uma forma muito assim direta. E nós vemos esse aspecto do reino de Deus, que é a comunhão, que é você estar conectado com o outro. Agora, quando você faz isso, isso é uma prova de que você ama a Deus. Porque se você ama a Deus, Deus ele está preocupado com o outro. Se você ama a Deus, você vai entender esse coração do Pai cheio de amor e você vai também ter a mesma preocupação. Você vai ter esse olhar de amor para com o próximo. Por outro lado, nós só podemos amar verdadeiramente, nós só podemos de fato estabelecer uma conexão, uma comunhão, uma generosidade, um doar ao outro, ao meu próximo, se de fato amamos a Deus. Não é possível nós levarmos amor verdadeiro se não amamos a Deus. Por isso Jesus disse que o mandamento a lei se resume, né? Amar a Deus primeiramente sobre todas as coisas, depois ao seu próximo. Então esse doar, esse repartir a mesma mesa, a mesma, sabe, a comunhão entre os irmãos, a comunhão entre as pessoas, a preocupação com o próximo, isso tem que derivar do amor a Deus. Tem que ser uma atitude de resposta ao amor a Deus. E todas as vezes que nós falamos em doar, em compartilhar, isso tem que estar conectado com o amor. Porque não adianta, se não for pelo amor, por amor, a partir do amor de Deus que está derramado no nosso coração, não vai ter efeito. Isso não tem valor no reino de Deus. Pode ter valor na esfera humana aqui. No reino de Deus não tem valor. Porque precisa ser a partir do amor. Quando Paulo fala lá com a igreja de Coríntios, dos Coríntios, né, que havia muitos fracos e muitos que estavam dormindo. Por quê? Porque eles iam para a ceia e levavam as suas comidas e cada um comia sem se preocupar com o outro. E ele fala assim, viu, se vocês estão com fome, come em casa, mas aqui não é lugar disso, aqui é lugar de vocês compartilharem um com o outro, aqui é lugar de comunhão de coração. Então, não é a comida em si, mas é esse repartir, é você repartir com o seu próximo. Paulo ensina isso. E essa questão de nós vivermos em generosidade, de nós
nos estarmos em união é uma questão que ela tem que acontecer no reino de Deus a partir desse amor. Fora desse amor, nós estaremos perdendo tempo. Porque se nós olharmos para alguns conceitos humanos de política, de filosofias, por que, por exemplo, que o comunismo, que o socialismo não dão certo? Porque não existe amor. Porque não é baseado no amor de Deus. É baseado em outras questões, em outros princípios. Não vai para frente. Não vai dar certo. Tem que ser a partir do coração de Deus. E essas ideologias políticas, né, essas propostas que vêm para a sociedade, elas tiram Deus da sua essência. Não vai para frente. Vira uma torre de Babel, pessoas se unindo em torno de qualquer outra coisa, na sua força. Torre de Babel, Deus não permite que vá para frente. Deus logo encerra. Por isso que não vai para frente, nada que não tem o centro em Jesus Cristo, que não tem o centro, a centralidade do amor de Deus, não vai para frente. E é o oposto do que aconteceu quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos que estavam lá reunidos esperando, né? É o oposto da Torre de Babel. Então, essa prática, ela tem que ser baseada no amor. Tem que ser a partir do amor e é pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos une. É o Espírito Santo que promove em nós essa união entre irmãos. É o Espírito Santo que convence o nosso coração a nós olharmos para o outro e colaborarmos e sermos generosos em dar aquilo, em repartir o que nós temos. É o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos sim olhar para essa resposta que João dá para a multidão, mas entendermos que é a partir do amor de Deus. Então, você tem 2 túnicas? Dê uma para quem não tem. Você tem alimento? Ofereça a quem não tem. O segundo grupo que aparece são os publicanos, né? Os publicanos, eles eram uma classe assim da aristocracia romana naquela época, e que eles eram os cobradores de impostos, mas geralmente era um grupo um pouco menor que contratavam outros publicanos que estavam nas regiões, nas suas próprias regiões nativas. E eles eram esses responsáveis por cobrar os impostos. E João fala assim para eles, porque eles perguntam, né? Ele falou, e nós? Nós queremos ser batizados. Eles vão lá para serem batizados. E eles perguntam, mestre, o que devemos fazer? O que devemos fazer? E ele fala assim, não cobreis mais do que o prescrito. É tão simples. É tão simples o que João está falando, né? Vocês têm que ser honestos. Não sejam corruptos, não cobrem a mais. Não façam além daquilo que a lei está determinando. Não roubem as pessoas. Sejam honestos e pratiquem a lei. Não queiram a mais. Não pratiquem a avareza, não sejam egoístas, não pensem em aumentar o bolso de vocês. É isso que João está dizendo para eles. Vocês estão arrependidos? Vocês querem se batizar? Vocês querem se preparar para o reino? Não cobrem mais do que para cobrar. Era algo muito simples, né? Porque eles estavam acostumados a cobrar. Inclusive, eles eram odiados pelo seu próprio povo, porque eles estavam a serviço de Roma, eram considerados como traidores. Estavam, além deles cobrarem altos impostos, né, que Roma exigia, eles ainda cobravam a mais. Corrupção, desonestidade. E o terceiro grupo são os soldados, né? E os soldados, João diz assim, de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso salário. 3 pontos João fala aqui. Não tomeis à força. Não usem da autoridade de vocês. Vocês têm aí uma carteirinha? Não usem isso para oprimir as pessoas. Não inventem, não criem mentiras, não façam denúncias falsas.
sejam verdadeiros e contentai com o salário de vocês. Vocês não precisam mais do que o salário de vocês, sabe? João não está falando aqui para que eles mudassem de profissão, né? Nem mesmo para os publicanos. Está falando que eles tenham uma vida de honestidade, que eles olhem para os outros com misericórdia e com graça, porque é isso que está chegando. Quando João vem preparar o caminho do Senhor, o caminho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, Jesus veio para um tempo de graça abundante para nós, um tempo de misericórdia. O que é graça e o que é misericórdia? A graça é o favor que a gente não merece, né? Então a gente recebe algo que você não está merecendo. A misericórdia é quando você merece o castigo, mas não recebe. E nós recebemos de Deus tanto a graça quanto a misericórdia. Nós recebemos aquilo que a gente não merece, porque não fizemos nada para receber. E a gente também não recebe a punição que merece pelos erros cometidos. Jesus veio nos trazer isso, graça e misericórdia. Nós estamos nesse tempo de graça e de misericórdia. Então, se as pessoas aqui queriam realmente entrar nesse caminho, né? Estar nesse caminho que João está pregando, eu vim preparar o caminho do Senhor, eu vim como precursor do reino de Deus. Então é assim que vocês têm que agir, com graça e com misericórdia. Sejam honestos, não pratiquem a corrupção, falem apenas a verdade, doem, compartilhem o que você tem com os outros, não oprima ninguém. Essa é a mensagem que João está trazendo. Agora, essas pessoas, elas são impactadas com essa palavra, mas como eu estava falando na hora que a gente começou, a palavra, ela exige uma resposta. A palavra é uma semente. E se essa semente não cair numa terra boa, ela não vai frutificar. E aí eu quero ler com você lá em Jeremias 4. Peraí, acho que eu deixei aberto aqui já. Jeremias 4. Versículo 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Então, o que está dizendo aqui? Depois ele fala assim, no 4, circuncidai para o Senhor o vosso coração. Está falando de coração aqui. No versículo 3, no capítulo 3, o versículo 17, a segunda parte, diz assim: e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Então, esse campo que Jeremias está falando, lavrai para vós outros campo novo. Então, tem que ser um coração novo. Não semeeis entre espinhos. O que é semear entre espinhos? Jesus fala na parábola do semeador que a semente que cai entre os espinhos, ela não cresce. Por quê? O que significam os espinhos? Jesus fala os cuidados com o mundo, né? A ambição, fascinação com as riquezas e a ambição. Então, se você recebe a palavra de Deus no seu coração, mas o seu coração continua querendo cuidar das coisas do mundo, querendo a ambição, fascinado com as riquezas do mundo, a palavra não vai frutificar. Então é necessário uma mudança, é necessário lavrar um campo novo, é necessário mexer no coração, tirar algumas coisas do coração, preparar esse coração, deixar uma terra revolvida, uma terra amolecida. Outro texto que eu quero ler também é em Oséias, capítulo 10, versículo 12, diz assim: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de... Essa tradução aqui tá pousio, mas é o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Então, arai
um campo de lavoura. O que é isso? É um campo que ele está duro, que não dá para plantar nada. Ele precisa ser arado, ele precisa ser mexido, revolvido. Aquela terra ela precisa ficar mole para que a água entre e a semente possa frutificar. E é muito interessante que esse versículo também fala, olha, ceifai segundo a misericórdia. Isso aponta para a graça, né? Ceifai segundo a misericórdia. Você vai colher, não é porque você fez alguma coisa, é pela graça. Nós estamos debaixo dessa graça, mas nós não podemos confundir. Nós não fazemos nada para receber. Nós recebemos a misericórdia de Deus, nós recebemos a salvação, nós recebemos uma vida abundante, mas nós precisamos corresponder a essa graça. O nosso coração precisa frutificar nessa nova vida que nós temos, na graça. E quais são os frutos de arrependimento? Que é tudo isso aqui que João está trazendo para essas pessoas que estão perguntando. E é o que está trazendo para nós hoje, para mim e para você. Para nós refletirmos como nós estamos recebendo, né? Como está o nosso coração diante dessa mensagem de confronto. Vocês falam que vocês estão na graça, mas quais são os frutos que vocês estão produzindo? Porque falar que é filho de Abraão, todo mundo pode falar, mas e a demonstração? E o que você está correspondendo? Você corresponde a Abraão, a ser filho de Abraão? Você está andando em fé? Né? Os seus frutos são de justiça, como fala esse versículo que nós lemos. Andar em justiça, o que é justiça? Tudo isso aqui. Não andar na corrupção, não falar a mentira. João chama eles de raça de víboras, né? Para eles se arrependerem. E depois Jesus também, lá em Mateus, fala assim, olha, vocês dão dízimo, vocês se vestem muito bem, vocês vão à sinagoga, mas vocês entram na casa das viúvas e vocês arrancam delas o que elas têm. Ou seja, cadê a justiça e a misericórdia? O reino de Deus tem essas marcas de justiça, de misericórdia, né? Não só de palavras, mas de atitudes. Atitudes que vêm de um coração revolvido. O que nós temos que fazer? Né? O reino de Deus está chegando. E para encerrar, eu queria falar com você o seguinte: João, ele é um precursor, ele vem anunciando a vinda de Jesus. E Jesus veio, né? A gente vê aqui mesmo nesse capítulo que Jesus chega, Jesus também é batizado. E nós estamos num tempo muito semelhante, porque nós estamos na iminência da segunda vinda de Jesus Cristo. E é preciso que precursores se levantem, que pessoas estejam dizendo: arrependei-vos, não sejam corruptos, falem a verdade, larguem a opressão, não oprimam as pessoas. Muitos de nós perguntamos, né? Jesus vai voltar logo, o que nós temos que fazer? A mensagem é a mesma. É só nós olharmos para essa primeira vinda de Jesus. A mensagem é a mesma, porque o evangelho é o mesmo. O evangelho que nos salva é o evangelho que nos dá a vida eterna, que preparou esse caminho para Jesus pisar na terra. E é o caminho que prepara agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito semelhante de corrupção, de opressão, de mentira. E é interessante a gente observar que essas questões essenciais do evangelho, que são questões simples, quando nós permitimos que isso se estabeleça na nossa vida, ao nosso redor, às vezes em nós, mentira, corrupção, desonestidade, as trevas vão aumentando. Por que nós estamos vendo tantas trevas hoje? Tantas coisas absurdas, tanto pecado, tanta corrupção, tanta coisa que nós nunca vimos, porque há décadas, porque há tempos que esses princípios do evangelho, eles vêm sendo comprometidos. Então, nós precisamos pensar que se eu, de repente, não falo a verdade, se eu uso de mentiras, para eu roubar é só mais um passo. Para eu ser desonesta é só mais um passo. Para eu cultivar ganância no meu coração é só mais um passo.
Então nós precisamos ter cuidados e voltar a olhar essa essência do Evangelho. Esse é o tempo de nos arrependermos e de pregarmos o arrependimento. Se queremos ser precursores, se queremos estabelecer isso na nossa vida, estarmos preocupados com a segunda vinda de Jesus, é estabelecer um caminho de precursor e entrarmos nessa mensagem que João Batista trouxe também. É a mesma mensagem. A mesma mensagem de ter um coração transformado nesse tempo, nesse cenário que nós estamos vivendo. Paulo diz lá em 1 Timóteo 3, ele fala sobre, vamos ler esse texto, o tipo de pessoas, o tipo de homens que nós encontraríamos nesse tempo dos últimos dias. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver onde que é. 1 Timóteo 3. Perdão, é 2 Timóteo. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Então Paulo dá uma lista aqui muito feia, né? Do tipo de homens. Por que a gente encontra tudo isso hoje? Porque aqueles princípios essenciais do Evangelho, muito foi perdido disso. Muito foi perdido. Então, quando nós nos comprometemos com a mentira, é um passo da arrogância, é um passo do orgulho, é um passo de você caluniar, de você fofocar, é um passo de você se desequilibrar. De todo tipo de imoralidade, né? Então, nós precisamos voltar a essa essência, entendemos que estamos nesse momento de que precursores precisam ser levantados, e essa mensagem é a mesma mensagem da primeira vinda de Jesus, é a mensagem agora dessa segunda vinda. O reino de Jesus será estabelecido, e um caminho nesse tempo é necessário se estabelecer, um caminho de verdade, um caminho de arrependimento e de mudança. Então, muitas vezes nós ouvimos palavras e somos impactados com a palavra e achamos muito lindo, e no momento nós ficamos até ali arrependidos. Mas e depois? Como que a gente continua, né? Como é que essa palavra continua? Será que ela vai ser sufocada pelos espinhos? Pelos cuidados da vida, pelas preocupações com riquezas, com fascinações de coisas passageiras? Tudo isso vai ser abalado. A palavra de Deus não será abalada. Então nós precisamos olhar e rever o nosso coração hoje, como está, né? E qual é a resposta que nós damos para esse evangelho simples? O evangelho que é a verdade, que é você ajudar o outro, que é você amar o seu irmão. Esse é o verdadeiro evangelho, é esse capítulo que João traz para nós, esse ensinamento. Amém? Essa era a mensagem que eu queria compartilhar hoje com vocês, que eu anotei aqui para falar com vocês, né? Graças a Deus a gente conseguiu estabelecer uma forma aqui de realizar a live, e eu quero agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos orar e aí estaremos encerrando então esse momento. Pai, muito obrigada porque a tua misericórdia nos alcançou. Muito obrigado porque a tua palavra sempre traz um confronto com o nosso coração. Nós queremos sim responder de forma positiva a tudo isso que o Senhor fala conosco. A verdade, porque o Senhor é a verdade. A honestidade, porque o Senhor é verdadeiro em tudo que faz e fala. E o Senhor é fiel às tuas alianças. Muito obrigada pela tua fidelidade, Senhor, e pela tua verdade. Nós queremos sim responder dessa maneira. Nós queremos sim amar o nosso próximo a partir do amor que o Senhor derrama no nosso coração. Nos ajuda
a vivermos essa essência do Evangelho, essa simplicidade do Evangelho, que nesse tempo nós possamos estar nessa preparação como precursores, vivendo tudo isso, Senhor, vivendo o Teu verdadeiro Evangelho, vivendo aquilo que o Senhor veio nos trazer por graça, porque nada nós fizemos para merecer o Teu amor ou para merecer essa redenção que o Senhor nos trouxe. Mas nós queremos corresponder, anunciando a Tua palavra, vivendo e também anunciando, dizendo sim, dizendo que o Evangelho, que Jesus volta e que nós precisamos viver em verdade, que nós precisamos olhar para o outro sem arrogância, que nós precisamos viver a Tua palavra verdadeira e estamos aguardando a Tua volta que se aproxima, que está tão próximo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua palavra, que nós possamos sim ser cartas vivas, escritas pela Tua mão para essa geração. Em nome de Jesus, muito obrigado por cada um que aqui está, cada um que participou desse tempo, que cada um possa ser edificado por essa palavra e termos os nossos corações transformados e vivermos em união, vivermos na mesa da comunhão que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, tenham um excelente dia. Nós vamos voltar na segunda-feira. Amanhã é sábado, então nós nos encontramos novamente na segunda-feira. Excelente dia para todos vocês. Obrigado pela presença.